E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem aí na quarentena. A gente vai continuar o nosso estudo do setor B. Na aula passada, se você lembrar bem, o que a gente estava falando era basicamente sobre moléculas orgânicas. Na aula passada e na outra, a gente está um tempão falando disso, né? A gente falou de proteína, de lipídio, de carboidrato. A gente está um tempo falando dessas moléculas. O que a gente vai fazer agora é fazer uma pausa. Não pausa. Você está acostumado a isso, não pausa agora. A gente vai fazer uma pausa no estudo das moléculas orgânicas. A gente vai falar agora de quem? A gente vai falar das estruturas celulares. A gente ainda vai falar de molécula orgânica, por isso que eu brinquei com pausa, porque a gente ainda tem o DNA para falar, ácidos nucleicos. Só que para a gente entender os ácidos nucleicos direito, a gente tem que antes falar das organelas celulares, das estruturas celulares. E a primeira organela celular, né, a primeira estrutura celular que vai ser importante a gente conhecer, vai ser quem? Vai ser a membrana plasmática. Queridos, membrana plasmática vai ser a estrutura celular que vai ser talvez uma das mais fundamentais para a existência de uma célula. Porque, vamos entender, para que serve uma membrana? Qual que é a lógica, ou qual que é a importância dessa membrana para o funcionamento da célula como a gente conhece? Por que ela foi tão importante no surgimento da vida como a gente conhece? Vem cá. Quando a gente fala de membrana, queridos, o que a gente está falando é de uma estrutura que delimita, primeiro, a sua célula. Então é ela que fala onde começa e onde termina a sua célula. Se não tivesse membrana, imagina o oceano com os primeiros seres vivos, seres unicelulares, só que sem célula. Assim, o oceano seria uma grande sopona de moléculas orgânicas e inorgânicas. Quando a gente fala do ser mais simples que tem, que é um ser unicelular, a gente só sabe onde começa e onde termina o ser vivo porque ele tem uma membrana delimitando ele. E essa membrana não só delimita a célula, mas ela vai ter um papel importante nesse ser vivo que vai ser o quê? Criar um ambiente intracelular que seja favorável. Como assim intracelular que seja favorável? Para pensar. A concentração de moléculas dentro dessa célula não necessariamente, quase nunca, vai ser ideal da concentração que está fora dessa célula. A sua célula, dentro dela, ela tem que armazenar moléculas em maior quantidade. Ela tem que armazenar glicose, para ela ter energia. Ela tem que armazenar DNA, porque é isso que garante a sua hereditariedade. Dentro da sua célula, ela tem que armazenar enzimas e substratos para que você tenha reações químicas. E a sua membrana plasmática ela tem um papel fundamental em conseguir armazenar isso tudo em aquilo que a gente chama de uma célula. E ao armazenar essas moléculas, ao criar esse ambiente intracelular, a gente vai ter aqui as condições que vão ser ideais para o seu metabolismo, que é aquele conjunto de reações químicas que acontece dentro da sua célula de fato. Então, por isso que a membrana é tão importante. Ela que permite que a sua célula tenha um metabolismo. E a gente viu que metabolismo é uma das condições fundamentais para a existência de vida. Belezinha? Então tá, ela delimita a sua célula. Isso para a célula procarionte, célula eucarionte, qualquer uma delas vai ter esse tipo de função. Mas quando a gente olha aqui, ó, nessa parte mais de baixo, quando a gente olha nos compartimentos internos, delimitar compartimentos internos, que é outra função que as membranas podem ter, a gente vai estar relacionado, isso vai estar relacionado com qual função? Primeiro, isso vai estar presente somente nos seres vivos que são o quê? Eucariontes. Então só eucarionte tem membranas internas. Se você pega um ser procarionte, ele tem só a membrana plasmática. Já o eucarionte tem conjuntos de membranas dentro dele, que é o que você enxerga na primeira imagem aí da sua apostila. E além disso, esses seres eucariontes, com esses compartimentos internos, eles vão formar o quê? O que são esses compartimentos internos na célula? São ou organelas ou vesículas. Então a gente tem organelas que são membranosas, a gente pode falar de retículo endoplasmático, pode falar de complexo Golgiense, pode falar da sua mitocôndria. Então você tem organelas que são membranosas e você tem a presença de vesículas. E o que era uma vesícula mesmo? Era um pacotinho feito de membrana. Então são bolsas de membrana que dentro armazenam substâncias. E aí tem algumas dessas vesículas que são tão importantes que ganham o nome de organela, né? Tipo lisossomo. Lisossomo era isso, era um pacotinho de membrana cheio de enzimas digestivas dentro. Mas você tem vários outros tipos de vesícula levando as coisas de um lado a outro na sua célula. Isso é outra função que as membranas podem ter. Beleza? Então membranas têm esse papel fundamental para organizar a sua célula. E o que a gente vai ver agora, né, agora nessa segunda parte da aula, vai ser como que a membrana ter a estrutura que ela tem permite que ela realize essas funções.
Então agora a gente vai pegar e dar um zoom na membrana plasmática, que até agora a gente só desenhou como um risquinho, e a gente vai ver exatamente como que essa membrana é, quais são as estruturas que formam ela. Tranquilo? Bora lá? Quando a gente olha a estrutura de uma membrana plasmática, a gente vai estar vendo isso daqui que a gente chama de um modelo mosaico fluido. Tá? Isso daqui foi proposto lá por volta da década de 70, ou esse modelo mosaico fluido, e ele diz o quê? De onde vêm esses dois nomes, mosaico e fluido? Queridos, para olhar. Quando a gente olha uma membrana de cima, olha aí na sua apostila uma imagem, se você preferir. Eu vou te mostrar aqui no slide para eu poder apontar algumas coisas. O desenho que eu fiz ali na lousa, ele é um modelo bidimensional. Isso que você está vendo aqui na sua apostila, que é essa imagem aqui, ó, é um modelo tridimensional. Se você olhasse essa proteína, essa membrana plasmática de cima, né, então imagina que a gente está vendo só essa parte aqui que está pintada de cinza e de azul. O que a gente estaria vendo seria uma composição de coisas diferentes. Você teria parte cinza, parte azul, e o que são esses cinzas e esses azuis? São moléculas que a gente vai reconhecer, e algumas delas a gente até já falou. Por exemplo, esses caras eram os tais dos fosfolipídios, lembra disso? Então, quando a gente olha essa proteína, essa membrana de cima, o que a gente vai ter vai ser essa composição de coisas diferentes, que é basicamente a estrutura de um mosaico. Essa mistura aí a gente chama de um mosaico. E por que ela é chamada de modelo mosaico fluido? Porque o que essa imagem tenta te mostrar com essa torção é justamente isso, ó, que essa membrana ela não é rígida, ela tem uma certa fluidez. E a gente vai ver, inclusive, que algumas características dessa membrana podem torná-la mais ou menos fluidas. Tá? Então vamos voltar para a nossa imagem aqui da lousa primeiro. Dá uma olhada. Ó. O que a gente vai ter vai ser o seguinte, a gente tem aqui essa membrana plasmática, certo? A membrana plasmática, e a gente vai ressaltar algumas estruturas, os nomes delas e os papéis que elas vão ter na membrana. A primeira, que é quem a gente falou primeiro já no nosso curso, são esses caras aqui, que eu fiz em branquinho. Que é quem está aqui, ó, nesse nosso desenho, em maior quantidade, né, ó, que são os chamados fosfolipídios. Na aula de lipídios, a gente falou sobre eles. E o que a gente tem que lembrar desses fosfolipídios, que vai ser importantíssimo para a gente entender uma parte ali da frente dessa aula? Que a membrana plasmática, ela se organiza em uma bicamada de fosfolipídios. Por que bicamada? Porque eu tenho uma camada em cima e uma camada embaixo de fosfolipídios. Olha para cá. Lipídios embaixo, lipídios em cima, duas camadinhas. Por que eles se organizam dessa forma? Por causa daquela propriedade que o lipídio tinha de ser uma molécula anfipática, ou uma molécula anfifílica. Isso significava que esse fosfolipídio tem uma parte dele tanto que é polar, quanto outra parte que é apolar. Então, quando a gente olha a estrutura do fosfolipídio, tem uma parte que é de fosfato, que é polar, e uma parte que são cadeias de ácidos graxos, que são apolares. E qual que é a relevância disso? Que coisas polares interagem com coisas polares. A parte polar, a cabeça de fosfato dos fosfolipídios, elas vão sempre estar interagindo com outras coisas polares, que no caso vai ser quem? A água. Para fora da membrana, sempre água. Para dentro da membrana, sempre água. Então, quando a gente tem essa bicamada, a parte de fosfato desses fosfolipídios está sempre em contato com a água aqui em volta, que também é polar. Por isso que isso é estável. Água polar com fosfato polar. E esses fosfolipídios, eles voltam aqui, ó, a parte de ácidos graxos uns para os outros. Por quê? Porque ácido graxo de um, apolar, com ácido graxo do outro, apolar, vão estar estáveis quimicamente. Então eu tenho uma bicamada de fosfolipídios aqui, ó, um voltando a cadeia de ácido graxo para a cadeia de ácido graxo do outro. Tranquilo, gente? Então isso daqui que é a estrutura de fosfolipídio. E vai ter uma outra coisa que a gente vai encontrar nessa membrana em grande quantidade, que vão ser as chamadas proteínas, que é tudo que eu fiz de laranja nessa membrana. E aí eu tenho diferentes aspectos dessa proteína, que de fato vão ter inclusive relação com a sua função nessa membrana. Mas quais são, assim, de forma geral, as duas formas que essas proteínas podem estar? Elas podem ser proteínas, ó, que atravessam livremente a membrana plasmática, atravessam, ó, de um lado ao outro, ó, completamente, não livremente, atravessa completamente essa membrana plasmática, ou às vezes você pode ter também proteínas que ela não atravessa completamente, ela está presa só em uma das camadas de fosfolipídios.
A gente chama essas que atravessam completamente de proteínas integrais. Uma proteína integral de membrana. Essa outra proteína, a gente chama, essa que fica só em uma parte da membrana plasmática, a gente vai chamar de proteína periférica. Ou ainda proteína extrínseca. São os dois nomes que você pode usar. Então tá, proteínas extrínsecas e periféricas. Né? Na verdade, periféricas e integrais. E o que é isso que eu estou mostrando para vocês? Isso daqui é um cara que a gente vai discutir bastante nas próximas aulas, que é um tipo de proteína integral. Ó, atravessa de lado a lado. O que você está vendo aqui, ó, é basicamente um corte de uma proteína que vai ser, sabe aqueles cheetos de queijo, que é tipo um tubinho? Essa proteína tem basicamente esse formato, ó. Ela é um tubo que eu cortei ao meio. Essa proteína a gente chama de um canal proteico. E por que ela tem esse nome? Porque a gente vai ver que essa proteína de canal, ó, ela abre uma passagem de um lado ao outro da membrana plasmática. Isso vai ser fundamental para o funcionamento dela, que a gente vai discutir na próxima lousa. Beleza? E isso tem em toda a célula. Lipídio e proteína. Inclusive, a quantidade de lipídios ou a quantidade de proteínas que você vai ter vai depender da célula que você está falando. Tem células que têm mais lipídio do que tem proteína. Tem célula que tem mais proteína do que tem lipídio. Vai variar bastante da função dela. Vai depender bastante da função que essas proteínas vão desempenhar. Tá? E essa proporção vai variar. E quais outras coisas que vão ter nessa membrana, além de lipídio e proteína? Vamos lá. Uma segunda coisa que a gente vai discutir vai ser esses caras aqui, ó, que a gente tinha falado também na aula de lipídio, que está presente somente na célula animal. Esses caras que você está vendo aqui, ó, esses anéis carbônicos aqui, vai ser o que a gente chama de colesterol. O colesterol faz parte da membrana de todos os animais. E qual que é o papel desse colesterol na sua membrana? Na membrana plasmática, o colesterol está diretamente relacionado com a fluidez dessa membrana. O colesterol é inversamente proporcional à fluidez. Quanto mais colesterol, menos fluida essa membrana vai ficar. Quanto menos colesterol, mais fluida a membrana fica. Você fala, Gabriel, como assim? Qual que é a lógica de colesterol e de fluidez? Ó, vou falar de uma analogia para tentar ajudar você a lembrar se isso aí aparecer na sua prova. Imagina que você é um fosfolipídio, certo? No caso, eu que sou um fosfolipídio. Aqui, a parte superior do meu corpo, vai ser a parte de fosfato, e aí minhas pernas aqui, que você não está vendo completamente, vão ser as minhas cadeias de ácidos graxos, certo? Eu sou esse carinha aqui, ó. E aí você imagina que então uma bicamada de fosfolipídio seria como se fosse um metrô lotado. Não vá no metrô lotado nesse momento. Mas seria como se fosse um metrô lotado cheio de gente aqui do meu lado, exatamente do mesmo jeito que eu. Então imagina, tá todo mundo aqui, ó, lotado, um do lado do outro, coladinho, representando um monte de fosfolipídios. Queridos, para pensar, mesmo quando o metrô está lotado, você quer descer, você não consegue trocar com a pessoa do lado, você fala, ô, velho, preciso descer, dá licença. Aí você vai lá e ó, passa e a pessoa troca de lugar com você. Do mesmo jeito, olha para a lousa, que os fosfolipídios trocam de lugar uns com os outros. É isso que garante a fluidez da membrana. Você tem uma troca, essa membrana não é fixa. Essa proteína que está aqui pode vir para cá, andar para cá, essa anda para lá, esses fosfolipídios vão trocando de lugar. Tudo isso troca de lugar entre si. Existe uma fluidez. E aí, para que serve o colesterol nessa história? Imagina você aqui, querendo descer no metrô, só que o cara do lado, o que você queria passar e queria trocar de lugar com ele, o cara deixou a mochila no chão. Tem lá uma coisa no meio da perna de vocês. Você vai conseguir passar com mais facilidade ou mais dificuldade? É mais difícil, percebe? Se tem um monte de mochila no chão, você vai ter dificuldade de se locomover pelo metrô lotado. E a mochila no chão vai ser justamente o colesterol. Por quê? Porque o colesterol é um lipídio. É um tipo de lipídio, ele tem natureza apolar. Então, quanto mais colesterol tiver entre as cadeias de ácidos graxos, menor mobilidade esses caras vão ter. Por isso, quanto mais colesterol, mais rígida. Quanto menos colesterol, mais fluida. Fez sentido? E aí a gente vai continuar. A gente vai continuar falando agora de quem? Do último cara aqui da membrana. Penúltimo, na verdade. A gente vai falar aqui, ó, dessas coisas que estão voltadas para fora da membrana. Inclusive, eu consigo bater no olho nessa imagem e saber que isso daqui, ó, é para fora. Essa parte de cima aqui, ó, é para fora. Por causa desses caras aqui. Porque para o lado de fora da membrana, também de animais, a gente vai ter isso daqui, ó. Glicolipídios, a parte rosa é carboidrato, que estão presos em lipídios, então glicolipídios.
E a gente vai ter glicoproteínas, que é uma parte rosa de carboidratos ligado à proteína, que é a laranjinha. Glicoproteínas e glicolipídios formam aqui, ó, estruturas externas que juntas a gente chama de quem? De glicocálice. Para que serve o glicocálice? Não perca os próximos episódios. Vocês vão falar disso daí na aula de número 14, isso aí mesmo. Aula de número 14, a gente vai falar de estruturas externas da célula. E o glicocálice é uma das coisas que é tema dessa aula, tá? Mas por enquanto saiba que ele é uma estrutura externa de células animais. Então, queridos, basicamente isso daqui é a estrutura de uma membrana plasmática. Então, é uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas, que se for uma célula animal, vai ter colesterol e também glicocálice. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, do ponto de vista conceitual, né, depois a gente vai fazer exercício, a gente vai começar a falar da capacidade que essa membrana tem de fazer isso daqui, ó. Olha para cá, olha para mim. Quando você olha aqui, ó, a gente tinha falado da capacidade da membrana plasmática de conseguir criar um ambiente intracelular, um ambiente de dentro da célula que é favorável. Isso ajudava no seu metabolismo. Mas como que uma membrana faz isso? É o que a gente vai começar a discutir agora. Olha aqui no slide. Essa daqui é uma representação simples da bicamada de fosfolipídios. Mas o que eu quero que você repare nessa imagem? Ó, cabeça de fosfato polar, água polar. Cabeça de fosfato polar, água polar. Como eu te disse, o que tem para fora de uma célula? Água, sempre. Se não tiver, ela está em sérios problemas. Água, sempre. O que tem para dentro de uma célula? Água, do citossol. Então, para analisar. A água é polar, cabeça de fosfato é polar. Água polar, cabeça de fosfato polar. Eu tenho coisa, ó, polar, 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 até que eu chego na parte de ácido graxo. Eu tenho duas camadas aqui de coisas que são apolares. Então, quando a gente para identificar ou para olhar uma célula, o que está acontecendo é um monte de coisa polar, um monte de coisa apolar, separadas por uma camada apolar. E esse fato da sua célula, né, com ter uma membrana, ter uma camada apolar, ó, com ter uma camada apolar, vai ser o que explica isso daqui, ó. Como que a membrana pode ter o que a gente chama de uma permeabilidade seletiva? Vem cá. A membrana plasmática, como eu disse para você, é uma camada apolar, certo? Ela está separando dois meios polares. Justamente por isso, ó, justamente por isso, se você pegar uma molécula que é apolar, se for apolar, essa molécula consegue atravessar livremente essa membrana plasmática. Independentemente do seu tamanho. Você pode ter coisas apolares pequenas, atravessando livremente, como, por exemplo, um átomo de uma molécula de oxigênio. Você pode ter uma molécula gigante apolar atravessando livremente. Você pode pensar em um hormônio lipídico, tipo testosterona, T3, T4, que são aqueles hormônios do metabolismo. Esses caras, ó, atravessam livremente, porque eles são apolares. Só que, quando a gente para pensar em coisas que são polares, uma coisa polar, uma molécula polar, seja ela grande ou pequena, não vai ser assim. Porque essa molécula polar, está aqui, ó, polar, 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 encontrou uma coisa apolar. A hora que essa molécula tenta atravessar essa membrana, naturalmente, ela não consegue. Até tem uma taxa baixíssima de moléculas que atravessam, tá? Mas isso aqui é pífio, biologicamente falando. Quimicamente falando até atravessa, mas biologicamente falando isso não sustenta célula nenhuma. Então, se ela for grande ou se ela for pequena, claro que isso influencia, tá? Se ela for pequena, ela atravessa um pouquinho mais. Se ela for grande, um pouco menos. Mas moléculas polares vão ter mais dificuldade. E aí vai ter uma última molécula aqui, que essa, meu amigo, não atravessa. Não atravessa mesmo. Estou falando de quem? De íons. Íons não atravessam a sua membrana. Falou de carga, meu, molécula com carga não atravessa. Ó. Não atravessa. Então, se tiver aqui um sódio, um potássio, um cálcio, essas coisas não atravessam a sua membrana. Então, por que a gente fala que a membrana
ela é semipermeável, umas coisas passam, outras não passam, né? Naturalmente semipermeável. Mas por que a gente fala que a membrana tem uma permeabilidade seletiva? Porque, algumas coisas de fato elas não passam mesmo, mas através das proteínas de membrana, através das proteínas de membrana, cadê o branco? Aqui, ó. Através de proteínas de membrana, que a gente falou ali na outra lousa, o que a gente vai ter vai ser o quê? A seleção das moléculas que entram e saem. Certo? Então você vai ter aqui a seleção. Seleção de moléculas e íons. Seleção de moléculas e íons. Fez sentido? Então você tem isso daqui, ó. Assim, naturalmente não passa íon, mas você pode ter, por exemplo, uma proteína que é um canal que deixa íon passar. Você pode ter uma proteína que pega a glicose e joga para o outro lado. Você pode ter tudo isso daí acontecendo na sua célula. Então a gente vai falar melhor como que essas proteínas fazem isso nas aulas de transporte através de membrana, que são justamente as próximas aulas. Queridos, isso daqui então é o que a gente tinha para falar do ponto de vista conceitual da sua membrana plasmática. Agora a gente vai fazer exercício. Pega aí sua apostila, eu vou pegar a minha. A gente vai fazer os exercícios. Opa, não é essa aqui. Deixa eu pegar outra. Espera aí. Vamos ver. Aqui, essa aqui. Ó. A gente vai fazer os exercícios 1, 2 e 3. Os 3, tá? Então agora, pausa e faz o exercício 1, 2 e 3. Vai lá. Bora aí? Exercício 1. Exercício 1 fala assim. No início da década de 70, 2 cientistas, Singer e Nicholson, esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo-se um modelo denominado mosaico fluido. Certo? Que a gente comentou aí, esse cara que está aqui atrás de mim. E ele fala, nesse conceito, todas as membranas presentes nas células dos animais e vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes. Então ele está te falando, todas as células vão ter o quê? Todas as células tinham lipídios e proteínas. Basicamente isso, lipídio e proteína. Fosfolipídio, proteína, seja ela integral ou periférica. Então, o que diz a alternativa? E, certo? A alternativa E, que diz isso daí. Vamos para a questão 2. A questão 2, ele te dá uma imagem de uma membrana e fala, é correto afirmar que é um modelo, a estrutura de Singer e Nicholson, é um modelo que sugere a existência de 4 camadas moleculares, 2 externas constituídas de proteína e 2 internas de lipídio. Nada a ver, né? É uma bicamada de fosfolipídio com proteínas integrais ou periféricas. B. É um modelo disperso de proteínas composto por 2 camadas de carboidratos. Não, nada a ver. C. É um mosaico fluido composto por 2 camadas de glicoproteínas. Não, não são 2 camadas de glicoproteínas, são 2 camadas de fosfolipídios. D. É um modelo em definição simétrica, composto por uma camada de fosfolipídio, onde estão inseridas moléculas de proteína. Primeiro que não é uma camada de fosfolipídio, e segundo que essa proteína não é simétrica. Do lado de fora, por exemplo, tem glicocálice, do lado de dentro tem proteínas do citoesqueleto, que a gente vai ver na aula de citoesqueleto, mas tem aí na sua apostila, se você voltar uma página, no item 2 dessa aula, você tem lá aquela imagem que eu mostrei agora há pouco aqui no slide, onde na parte de dentro, na parte de baixo dessa membrana, você consegue ver fibras do citoesqueleto. Tá? Então não é simétrico, a parte de fora é diferente da de baixo. De fora é diferente da de cima. De fora é diferente da de dentro. Vamos lá. E por fim, ele fala, é um modelo em mosaico fluido, composto por 2 camadas de fosfolipídios, onde estão inseridas moléculas de proteínas. Sim, é isso aí mesmo. Tá bonitinha aí, ela que a gente marca. E a questão 3, ele te dá aí alguns itens, ele te dá uma imagem com algumas letras e pede para você analisar alguns itens. O primeiro item que ele fala, para você colocar como verdadeiro ou falso, é a estrutura indicada por A, e o A é algo mais ou menos assim, representa a camada dupla de lipídios que compõe a membrana plasmática. Não, isso representa a proteína, está errado. Segundo, a estrutura indicada por B, que é algo mais ou menos aqui, assim, que ele indica, ele fala, representa as proteínas da membrana plasmática. Não, são os fosfolipídios. A estrutura indicada por C,
que ele está colocando aquelas fibras aqui, né, que a gente viu do citoesqueleto, lá na imagem anterior, na imagem do slide. Ele fala, C são fibras de celulose da parede celular. Não, a parede celular estaria para fora da membrana, não é membrana, estaria para fora da membrana e só de célula animal. E ele fala, então está errado, FFF. Depois, a estrutura proposta por Singer e Nicholson para a membrana plasmática, independente de ser uma célula vegetal ou animal. Então isso daqui é uma estrutura do mosaico fluido. É independente de ser animal ou vegetal? Sim, você pode até ter pequenas diferenças na membrana, mas o modelo mosaico fluido é o mesmo. E por fim, a última, então está certo, e a última ele fala, algumas proteínas presentes na membrana plasmática podem servir como receptores de substância para a célula. Está certo também. Como assim? Você fala, ué, mas esse canal está sempre aberto? Sempre entra substância para dentro, para fora? Na verdade, não. A gente pode ter, por exemplo, aqui um receptorzinho nessa membrana, que quando você ligar uma molécula aqui, ó, você regula a entrada e saída de algum íon, de outras moléculas ainda. Então, receptores de membrana, eles podem ser proteicos e eles estão aqui na estrutura da membrana plasmática. Queridos, então isso daqui é a parte membrana. A gente finaliza essa definição conceitual da membrana e do modelo mosaico fluido. A gente vai usar bastante isso daí para a próxima aula. Então faça aí as tarefas e espero que role qualquer coisa a gente está aí para vocês. Grande beijos. Tchau, tchau.